pessoal, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, independente do número que seja, com exceção ao próprio zero, então desde que a base não seja zero, todo número, essa propriedade é válida. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 1/7 elevado a zero é 1. Menos 87 sobre 64 elevado a zero é igual a 1. Não interessa qual o número. Potências com bases racionais, só que com os expoentes positivos. Ok? É a mesma ideia. Um número elevado a uma potência é a repetição desse número multiplicando n vezes n fatores. Exemplos, então. 3/5 ao quadrado. Então, é 3/5 vezes 3/5 duas vezes. E 3 vezes 5... Opa! 3/5 vezes 3/5. 3 vezes 3 sobre 5 vezes 5. Então, 9 sobre 25. Menos 2/4 elevado a 3 é menos 3/4 vezes menos 3/4 vezes menos 3/4. Lembrando, jogo de sinal, certo? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, o resultado ele é negativo e faço a multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4. Já aqui, multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok? Dica legal. Dica legal aqui. Todo número elevado a expoente par, resultado positivo. Todo número elevado a expoente ímpar, resultado continua o mesmo sinal que eu tenho. Então aqui, expoente ímpar, sinal negativo, continua sinal negativo. Expoente par, independente se aqui é menos ou mais, o resultado sempre vai ser positivo, ok? Alguns exemplos aqui de aplicação. Então, vamos lá, vamos verificar essa propriedade que a gente acabou de ver. 2/3 elevado ao quadrado menos 1/4 elevado à terceira, 2/5 elevado ao quadrado e 4/6 elevado à quarta. Primeiro jogo de sinal, menos com menos, mais. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Aqui, primeira coisa, jogo de sinal, menos com menos, mais. Com menos, menos. 1 ao cubo, 1. 4 ao cubo, 64. Aqui, mais com mais, continua mais. Não precisa fazer jogo de sinal quando é positivo. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Aqui, 4 à quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Que seria, se não me engano, 256. 6 à quarta é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 vezes 6. 1296. Certo? Essa é a potenciação
com números inteiros positivos. E agora, quando o expoente é um número inteiro negativo. Quando o expoente está negativo, esse sinal de negativo só serve para inverter a base, tá? O que é inverter a base? Toda vez a gente tem escondido embaixo do número o denominador 1. Ele não aparece porque é 1, mas tem ele lá escondido. Para que ele serve? Para inverter. O que é inverter a base? O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Exemplos aqui então. O que tem escondido embaixo do 3? O 1. O sinal negativo só vai inverter. Então, 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. O expoente agora vira positivo. 1/4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3/4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. É para isso que serve o sinal negativo. O sinal negativo só vai inverter. Aqui apareceu o sinal negativo. Inverto a base. Continuo com o expoente 3. Só que troco agora o sinal, já que eu inverti. 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 125 sobre 27. Ok? Radiciação de um número racional é feito extraindo a raiz do denominador e do numerador. Lembrando que radiciação é a operação oposta da potenciação. Então, exemplo. Raiz de A sobre B é a raiz de A dividido pela raiz de B. Então, aqui, raiz de 4/9 é a raiz de 4 dividido por raiz de 9. Então, 2/3. Aqui embaixo, próximo exemplo. Raiz de 25 dividido pela raiz de 81. Que número multiplica ele mesmo e dá 25, professor? Número 5. Que número multiplica ele mesmo e dá 81? 9, professor. Então, extrair a raiz. Cuidado! Quando o índice da raiz, ou seja, o númerozinho que está aqui escondido, quando não tem nada, 2, for par, então não existe valor real para números negativos. Então, raiz quadrada de menos 9 não existe. Por quê? Quando eu penso lá no meu jogo de sinal, 3 vezes 3 positivo é 9. E menos 3 vezes menos 3 também é 9. Então, não tem um número que multiplica ele mesmo e dá resultado negativo. Então, toda vez que o índice da minha raiz for par, não existe valores para raízes negativas, ok? Se fosse uma raiz ímpar para um número negativo, ela existe. Então, aqui seria menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes, menos com menos mais com menos menos, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, aqui existe a raiz cúbica de menos 8, ok? Se fosse raiz quadrada de menos 8, isso daqui não vai existir. Não existe raiz quadrada para números negativos, tá? Bem, pessoal, o que vocês precisam saber para operar números racionais na forma de fração é isso, ok? Na semana que vem a gente continua, só que na forma de decimais, trabalhar as operações com decimais. Abraço!